O que é motim? Qual foi a causa do motim de Miriam e Arão contra Moisés? No Brasil hoje, qualquer brasileiro pode cometer o crime de motim? Por que somente Miriam ficou leprosa e Arão não, tendo em vista que os dois cometeram esse pecado grave? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses assuntos e outros na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto. Seja bem-vindo ao canal EBD Visual. Esse canal tem por objetivo oferecer algum subsídio, seja através de visuais, ou seja através de uma palavra, alguma dissertação sobre as nossas lições da CPAD que nós estamos estudando. As lições do departamento de adultos da nossa igreja, né? Nós não estamos fazendo para jovens por enquanto, mas estamos aí nessa empreitada. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos a este canal. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, também curtir e também, se possível, compartilhar com alguém que precisa, talvez de alguma forma alguém vai ser ajudado. Eu vou deixar aqui abaixo nos comentários e também na descrição, eu vou deixar o endereço, né, de um arquivo onde você vai baixar. São os slides que são preparados em PowerPoint. Não estou usando por causa do espaço, que é muito grande. A aula fica muito maior, mas é uma aula em PowerPoint onde você pode usar conforme o Espírito Santo conceder e colocar no teu coração. São slides animados, tá? Esses slides você pode também, eles não estão travados, você pode habilitar, você pode modificar alguma coisa se você quiser, tá bom? E Deus abençoe a todos aí, pode ficar à vontade para usar esses slides conforme vocês quiserem, tá bom? Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o tema relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então estamos estudando aí sobre alguns problemas que aconteceram com famílias na Bíblia Sagrada, e que esses exemplos são colocados e foram colocados para que nós possamos também não estar praticando, servindo como exemplos para a nossa vida. Então, nós estamos estudando, já estudamos aí alguns assuntos. Nós vimos aí sobre Abrão e sobre Sarai, sobre quando eles passaram à frente da promessa de Deus, quiseram dar uma ajudinha para Deus. Também vimos na lição de número 2 a predileção dos pais por um dos filhos. Vemos aí o caso, né, de Isaac e Rebeca. E vimos na lição passada sobre ciúme. E vimos aí sobre a questão de José, quando Jacó demonstrava ali amor por ele, e isso foi uma causa de prejuízo para a sua própria família. E vimos também aqui no domingo passado, nós vimos sobre ídolos na família. E vimos ali dois casos interessantes sobre Raquel e sobre Mica. Ambos estavam ali envolvidos com a questão de ídolos dentro da sua própria família, e tiramos ali algumas lições do que é idolatria. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título Motim em Família. Será que há condições de acontecer motim dentro da família? E qual o caso que nós podemos estar citando aqui que serve de exemplo para as nossas vidas? O texto áureo encontra-se em Filipenses capítulo 2, versículo 14, que diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então nós observamos que a lição, ela vai englobar aqui uma palavra principal, que será a murmuração. A verdade prática diz dessa forma: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Também a verdade prática está englobando aí a palavra murmuração, onde nós vamos ver o que foi que aconteceu
dentro da palavra de Deus que gerou essa questão do motim dentro da família de Moisés. A leitura bíblica em classe nós não vamos ler para podermos ganhar tempo aqui nesse vídeo. Encontra-se em dois textos, Números capítulo 11, versículo do 1 ao 7 e Números capítulo 12, do versículo 1 ao 8. E é essa a lição que nós vamos estudar neste momento. Primeiro tópico: a influência negativa da murmuração. E o primeiro ponto vai dizer aqui sobre assim nasce o motim, ou um motim. Mas antes de tudo, nós podemos perguntar, o que vem a ser motim? Nós observamos que motim é uma reunião ou uma aglomeração de pessoas, ou pessoas que se reúnem em um sentido de se rebelar contra uma autoridade. E isso é uma definição bem simples e bem clássica do que vem a ser motim. E nós já podemos estar perguntando, né, se o motim ele pode ser praticado por qualquer pessoa no Brasil como crime. Não. O motim ele é especificado na lei como somente pode ser praticado por militares ou assemelhados. Assemelhados nesse ponto são pessoas que podem estar se amotinando juntos com os militares. Essa palavra assemelhado já tem sido tirada também, tá? Outra classe de pessoas que podem se amotinar e vez por outra ouve-se que estão fazendo um motim são os presos, tá? Mas especificado em lei, somente os militares eles podem praticar o motim. Então, uma pessoa civil no Código Penal brasileiro não pode praticar motim. Ele pode praticar outras coisas. Uma pessoa civil ele pode cometer crime de conspiração, que é uma outra situação. Mas somente um militar ele pode cometer o crime de motim. E tem uma diferença de motim e revolta. O motim ele é praticado sem o uso de armas. As pessoas se reúnem estando desarmadas. É considerado motim. É considerado esse crime motim. Quando as pessoas se reúnem para conspirar, para estar ali conspirando contra alguém, ou contra uma autoridade, tem que ser contra uma autoridade. E se essas pessoas estiverem armadas, não é motim, é revolta, né? Então, são esses crimes tipificados em lei que nós temos no nosso Código Penal. E nós observamos aqui, no primeiro ponto, falando aqui, né, sobre a influência da murmuração. Então, o motim, ele sempre vai acontecer, nesse caso aqui que nós estamos falando, na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela cita poucos lugares no seu escopo, né, falando sobre a palavra motim, né? Então, quando se fala em motim, geralmente está falando de pessoas rebeldes que se uniram em prol de prejudicar uma outra pessoa, ou seja, uma pessoa. Então, nós observamos que antes de acontecer essa reunião, essa rebeldia, sempre acontece a murmuração. A murmuração, ela está presente em todos esses atos de rebeldia, seja motim, seja conspiração, seja revolta, seja qualquer tipo de levante contra uma autoridade, sempre acontece a murmuração. A murmuração está atrás disso tudo. E foi isso que aconteceu, né? Nós observamos aí que o primeiro tópico, né, da nossa lição sobre a influência da murmuração está dividido em 3 queixas. A primeira queixa, quando ela se deu? A Bíblia vai dizer que o povo, quando saiu ali da península do Sinai, eles estavam acampados ali no Sinai, a nuvem da glória de Deus se mexeu, e quando ela se mexia, a ordem era que o povo também aprontasse para poder sair. E eles saíram, começaram a caminhar, e a Bíblia vai dizer então que o populacho, ou o vulgo, né, ou as pessoas ali que não eram hebreus, e eles vieram juntos, certamente, esse populacho que chama, não é um termo pejorativo, mas ali
dizia apenas de um ajuntamento de pessoas que não eram hebreus. Eles vieram juntos, era livre, né? Deus deu essa opção que quem quisesse sair também podia seguir aos hebreus. E a Bíblia vai dizer que esse populacho, uma parte desse populacho, começou a murmurar porque eles não entendiam as coisas de Deus. Os egípcios eles tinham um outro jeito de ser. Então, conforme foi apertando as coisas, eles começaram a murmurar e começaram a implantar ali algumas ideias nas mentes dos hebreus, e houve então uma murmuração contra Deus. E eles então começaram a perguntar para Moisés se Moisés tinha tirado eles do Egito para ser sepultados no deserto. E ali eles perguntam se não existia sepulturas lá no Egito, para que eles morressem tranquilamente lá no Egito. E aquilo, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a murmuração daquele povo. E houve então uma intervenção primeiramente de Deus neste momento, aonde desce fogo do céu, e ali também muitas pessoas morreram por causa da murmuração. Então, a primeira queixa, ela diz respeito a uma murmuração que veio de fora. Mas esse é um grande problema, porque a maioria das vezes vem uma murmuração de fora, entra dentro do povo de Deus, e daqui a pouco não são essas pessoas mais de fora, mas são aqueles que estão dentro que começam a murmurar. E aí vemos, então, esse foi o primeiro tópico, o segundo tópico, e agora vemos o terceiro tópico sobre a segunda queixa. Qual foi essa segunda queixa? Aí sim, não foi do populacho, não foi das pessoas, da mistura daquelas pessoas que vieram. Agora já veio do povo hebreu, o próprio povo hebreu. A Bíblia vai dizer que o maná, ele todos os dias descia do céu, e o povo somente tinha o trabalho de colher. E passado o tempo, aquele povo foi se enjoando daquele maná. O ser humano tem este grande problema. Se não chove, ele quer chuva. Se não chove, ele quer chuva, né? E quando chove, ele quer sol. E quando está fazendo sol, ele quer chuva. E sempre vem a murmuração. E se tem arroz, ele quer feijão. Se tem arroz e feijão, ele quer carne. Se tem carne, mas não tem outro tipo, ele quer um outro tipo de comida, e por aí vai. Então a murmuração, ela sempre acontece dessa forma. Então nós observamos aí que agora a murmuração, ela vem do povo hebreu, e agora eles murmuram do maná, da comida que vinha do céu, que eles não precisavam trabalhar no deserto, eles não precisavam colher no deserto, ou seja, colher suas plantações, mas eles precisavam apenas de todos os dias estarem buscando esse maná que já estava praticamente na porta da sua tenda. Deus mandava. Então, isso mostra claramente nesse terceiro ponto aqui, sobre a segunda queixa, nós observamos aqui o desprezo pelas bênçãos de Deus. Deus está abençoando e o povo está murmurando. E Deus também ouve essa murmuração do povo. Então, nós observamos aqui, como a Bíblia mesmo vai dizer, que um abismo ele chamou outro abismo. Então, aconteceu lá atrás a murmuração por causa do populacho, agora acontece a murmuração por causa do maná. E aí vem o quarto ponto aqui, melhor dizendo, e a terceira queixa, que é a rebelião entre famílias. Nós observamos aqui que agora, devido àquela situação que aconteceu de uma intervenção de Deus e também de Moisés estar dizendo para Deus que estava um pouco cansado, estava um pouco afadigado com aquele trabalho, com aquela incumbência que Deus tinha dado, Deus manda então que Moisés ele chame 70 anciãos, e ele agora tiraria do espírito que estava em Moisés e colocaria em cima desses anciãos. E ele faz isso também. E devido a esse momento e devido a essa situação, sem mais sem menos, nós observamos aqui Miriam e Arão tomando agora
partido entre os dois mesmos ali, certamente, com toda certeza podemos dizer que eles primeiramente teve a murmuração, eles murmuraram, e mostra claramente aqui que essa murmuração veio por causa dessa decisão de Moisés de chamar 70 anciãos ali, e isso eles não compreenderam, que foi Deus que mandou que Moisés chamasse aqueles 70 anciãos, delegasse tarefas ali para todos, para que o cargo dele não fosse tão pesado. Aqueles anciãos ali, com toda certeza, eles teriam a incumbência de estar ajudando o povo na área espiritual também. E eles então, devido a essa atitude que Moisés tomou, eles agora começam a maquinar no seu coração ali alguns pensamentos e começam a dizer entre si, e depois chegam para o próprio Moisés e falam para ele, perguntam, será que Deus somente usa Moisés? Será que Deus não usa outras pessoas? Então essa é a terceira queixa, né, que diz aqui no quarto ponto, né, no terceiro, a terceira queixa, né, que agora é entre Arão e entre Miriam, ou entre Miriam e Arão. Então nós observamos aqui que isso tudo tem uma escadinha. Se você não corta a murmuração lá atrás, a rebeldia dá lugar a isso, e com toda certeza, logo mais em seguida, o motim acontece. E acontecendo o motim, principalmente se for na questão espiritual, Deus, ele intervém, como ele vai intervir aqui nessa situação. Segundo tópico, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Então, qual foi esse motivo? Qual foi a causa, né? Então, nós observamos aqui que, ainda que tenha sido colocado sobre essa questão dos anciãos, e nós vamos colocar uma outra situação aqui também, que eles citam, né? Nós observamos que tudo aqui, atrás disso tudo, estava uma palavra que nós já vimos falando aí alguns dias atrás aí, né? Que praticamente está em todas as lições que nós estudamos aqui, que é a inveja. Infelizmente, a inveja, e como foi falado, a inveja, o ciúme, eles andam de mãos dadas, né? Infelizmente. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, nós temos um péssimo exemplo dos nossos pais do passado, no caso aqui Arão e Miriam. Nós observamos aqui a inveja tomando conta da vida dessas pessoas. Então, por que eles praticaram isso? Porque eles julgaram que eles teriam a mesma autoridade de Moisés. Então, quando Moisés tomou aquela decisão de chamar os 70 anciãos, aquilo ali subiu uma inveja dentro do coração deles. Certamente, por não consultar a Miriam, por não consultar a Arão, do nada. E isso acontece nos dias atuais da mesma forma. Do nada, a gente está quietinho, daqui a pouco abre a boca para falar o que não deve, infelizmente, né? Então, eles julgaram ter a mesma autoridade de Moisés, né? Nós temos um outro caso aqui, que inclusive é citado por Miriam, porque a Bíblia vai dizer que eles chamam a atenção de Moisés, e não diz que é por causa dos 70 anciãos e da escolha, mas eles citam aqui uma coisa que não tinha nada a ver com a outra, que é o caso de Zípora, a mulher de Moisés. Não tinha uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Por quê? Porque Zípora, Moisés conheceu Zípora quando ele está fugindo ali do Egito. Ele vai para Midian, e em Midian ele chega ali até a casa, né, de Jetro, e ele então conhece uma das suas filhas, chamada Zípora. E Miriam, ela cita aqui, a Bíblia vai dizer que esse fato se deu, e eles citam, joga na face de Moisés a questão da mulher cuxita, né? E essa palavra, apesar de vir de Cuxi, né,
não de uma palavra de Sem, né, mas de Cuxi, né, de um outro povo. E Cuxi, ele foi o pai daquele povo da Etiópia, do Sudão e daqueles lugares ali. E nós sabemos muito bem que na África existia já também a questão das cores, né? E nós observamos que essa palavra, quando Miriam ela vai falar por causa da mulher cuxita, nós observamos que isso aqui soa como uma palavra racista. Então, possivelmente, muitos comentaristas eles dizem que Zípora ela poderia ser uma pessoa de cor negra, uma cor escura, uma cor mais escura do que o povo hebreu. E ela, nesse momento, querendo achar alguma coisa, ela cita a mulher de Moisés, Zípora, que não tinha nada a ver com isso. Isso acontece muitas vezes quando alguém se rebela, alguém se amotina, né, contra uma autoridade. Geralmente eles querem lançar problemas que não têm nada a ver. Eu sei, existem muitos líderes, existem muitas autoridades que provocam, que fazem com toda certeza, que fazem conluios, que fazem cambalachos e por aí vai. E não há erro nenhum em estar verificando, vendo aonde está o erro. O problema aqui é que eles estavam buscando um erro quando não tinha erro nenhum. Essa mulher aqui não poderia ter sido citada, ela era a esposa de Moisés. Isso independia se ela era de Cuxi, né? Se ela, possivelmente Jetro, ele era casado com uma mulher, né, cuxita também, e ela deu à luz ali, eles deram à luz ali, né, a filha deles, ela era uma mulher cuxita. Então nós observamos aí que quando uma pessoa não tem do que achar o defeito da outra, ela sempre busca defeitos em outros lugares. Então nós observamos aí essas causas, né, os motivos da rebelião de Miriam com Arão. Então, primeiramente foi a inveja, porque eles julgaram ter a mesma autoridade de Moisés. Segundo ponto, o motim familiar promove dissabores e ofensas, né? Ainda sobre a questão da inveja em si e sobre os motivos, nós podemos lembrar que quem cuidou de Moisés quando a mãe de Moisés, Joquebede, ela coloca Moisés dentro daquele cestinho e deixa aquele cestinho descer ali o Nilo, e quem vai protegendo e olhando de longe se aquele cestinho, para onde ia aquele cestinho, certamente também observando se não ia acontecer algum problema daquele cestinho ficar parado em algum lugar. O Nilo era muito cheio de crocodilos gigantes, e ela vai observando ali até que ela observa que o cestinho chega até a filha de Faraó. E então a filha de Faraó, ela cuida daquele menino. Só que nesse caso aqui, Miriam chega ali, ela tinha alguma influência, porque ela chega e pergunta se quisesse, ela podia lá chamar alguma das mulheres hebreias. E realmente acontece isso. Então nós observamos que a primeira função que Miriam tinha lá atrás, e isso lá atrás, em respeito a Moisés, era que ela se sentia uma protetora de Moisés. Então, possivelmente, isso também pode ter influenciado nesse levante aqui, como se dissesse, olha, eu sou sua protetora, se não fosse eu, você teria morrido. E por aí vai. Então ela se achou numa posição em que ela não estava. E Arão, o que falar de Arão? Arão também, ele tomou partido. Ele ouviu a voz da sua irmã. A sua irmã era a mais velha, a primogênita, podemos dizer dessa forma. Então ela era a mais velha ali. Ele ouve a sua irmã, e também da mesma forma nós podemos observar por que Arão ele não disse um não para Miriam. Mas nesse momento também ele pode ter sido tomado daquele pensamento de lá de trás.
aonde Deus falou para Moisés: olha, chama o teu irmão Arão, e ele vai ser a boca tua, a tua boca. Eu vou falar através da boca dele. Quando você chegar a Faraó, não se preocupa, ele vai falar e vai ser como se eu estivesse falando e como você também estivesse falando. Então nós observamos que teve duas situações atrás que pode ter sido um estopim aqui para que explodisse ali esse desejo de se levantar contra Moisés. Então, o segundo ponto, o motim familiar, ele promove dissabores e ofensas. Nós observamos aqui que Miriam era considerada, e a Bíblia vai chamar ela também de profetisa, né? Então, ela era conselheira também, ela tinha essa função também, né? E além de se sentir também essa posição de ser irmã mais velha de Moisés. Então, através disso, acontece um outro problema. Nós observamos aqui, como foi dito, primeiro veio a murmuração através do populacho, depois veio a murmuração através do próprio povo por causa do maná, e agora veio a murmuração através dos irmãos de Moisés. Então nós observamos uma murmuração do lado de fora, uma murmuração no arraial e uma murmuração agora dentro da família de Moisés. Então olha como que é a escada, né? E foi se aproximando ali de Moisés. Então isso teve um efeito grande, e teria um efeito maior ainda se Deus não tivesse intervido aqui nessa situação. Se ele não tivesse entrado no meio, poderia ter acontecido uma revolta muito grande ali, através de Miriam, através de Arão e através do próprio povo que já vinha contaminado com murmuração, né? E nós podemos fazer essa pergunta que foi feita logo no início: se Arão também pecou, por que somente Miriam ficou leprosa? Primeiro nós podemos responder algo que nós já dissemos aqui. Miriam era a irmã mais velha, ela tinha influência, e certamente Miriam, ela tinha esse poder de persuasão e esse poder também de estar contaminando outras pessoas através disso. Certamente, pelo respeito que as pessoas tinham para com ela, ela poderia contaminar diversas pessoas. Então ela foi a cabeça dessa murmuração e desse motim contra Moisés. E por que não Arão? Nós temos uma resposta também, que é plausível. A Bíblia não vai dizer, mas nós temos aqui um pensamento, né, de que uma conjectura, né? Se Arão, ele fosse tomado por uma lepra, e a lepra que pegou em Miriam foi a pior lepra que existia. Não foi uma leprazinha de apenas uma mancha, né? Não foi uma leprazinha de coceira, não. Foi a pior lepra, que é chamada de lepra branca. Então, é a pior lepra que ela recebeu no seu corpo. Se Arão tivesse recebido no seu corpo essa lepra, toda a linhagem sacerdotal teria sido colocada em xeque. Por quê? Porque o sumo sacerdote e o primeiro sumo sacerdote, ele foi contaminado por lepra. E isso era uma exigência que não podia acontecer na escolha de sacerdotes, que não poderiam ser leprosos ou ter tido lepra. Então essa é a razão que nós colocamos aqui, que Arão não foi ali tomado também por lepra. Ele errou, né? Ele errou, mas ele errou por ter ouvido a sua irmã. E a palavra que sai ali, sai da boca da própria Miriam contra Moisés. Terceiro tópico, Moisés, um homem manso e humilde. Primeiro ponto, o mais manso que havia na terra. A Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso que havia na face da terra. O que é ser manso? Como disse o pastor
Elienay, nós observamos aí que a palavra manso e humilde aqui não quer dizer fraco e covarde. Porque muitas vezes essa palavra, no nosso vocabulário, ser manso, é conotado como ser fraco. Ser fraco, ser pacato, ser isso e aquilo. Não está dizendo sobre isso, porque nós vamos observar que em alguns momentos Moisés também se irou. Moisés, ele agiu um pouco fora da temperança, tá? Então isso, nesse momento aqui, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele era o homem mais manso dessa terra, mas aqui está falando sobre uma pessoa que exerce um autocontrole, tá? E não só exerce, mas ele também põe em prática este autocontrole. Ele tem essa capacidade de se autocontrolar. Por quê? Porque nós observamos que quando Miriam, ela fala isso para Moisés, Moisés não diz nada. Moisés não diz nada. E talvez, né, ele ache uma situação até espantosa dela estar falando essas coisas. Por quê? Por ter visto o que Moisés passou e ter colocado, inclusive, a sua cabeça a prêmio para salvar o povo hebreu que estava no Egito. Então, não vamos confundir aqui, né, mansidão e humildade com fraqueza e covardia. Não é isso, tá? Nós precisamos ter autocontrole. Uma pessoa que não revida, uma pessoa que está sendo atacada, mas não vai para cima de volta, podemos dizer que essa pessoa é uma pessoa mansa. Mas por quê? Não por ser uma pessoa pacatazinha, porque certamente dentro do seu coração ali está fumegando, mas ele tem um autocontrole, e é o que a Bíblia vai colocar lá no fruto do Espírito como mansidão, e vai colocar já próximo ali de uma palavra chamada domínio próprio ou temperança. Trabalham juntos aqui. Segundo ponto, o fardo de Moisés. Meus irmãos, eu estava lendo essa lição e lembrando de algumas coisas que aconteceu na minha vida, né, e as experiências de cuidar de igreja. Geralmente as pessoas querem o cargo, mas não querem a carga, né? Então, se você está disposto a ter o cargo, esteja disposto também a carregar a carga, porque muitos visam apenas a posição que a pessoa tem, mas não visa e não olha para o que a pessoa já passou. Então, a gente traz no corpo até mesmo marcas das coisas que a gente já passou, e as pessoas pensam que é mil maravilhas. Nós observamos já no texto anterior, Moisés ali quase abdicando, quase ali entregando o cargo para Deus e dizendo: olha, eu não dou conta de levar esse povo. Então, a carga para Moisés era uma carga muito grande. Mas nesse ponto aqui, nós observamos que Miriam e Arão queriam apenas o cargo daquele homem. Então, o fardo dele era muito grande mesmo. E isso serve de uma lição para a nossa vida. Ser pastor não é fácil. E ser líder de qualquer departamento não é fácil. Mas quem nos dá força, assim como Deus deu força para Moisés, é Deus quem vai dar força também para a nossa vida. Terceiro ponto, a punição de Miriam e Arão. Então, nós observamos aqui que eles foram punidos. Miriam foi punida de uma forma bem forte mesmo, que foi uma lepra, essa lepra da pior espécie possível. E como que Arão ele foi punido? Ele foi punido ao ver a sua própria irmã ali numa situação, a pior situação para o hebreu, para o povo de Deus no passado, era ter essa doença chamada lepra. Por quê? Porque era uma doença incurável. Somente Deus poderia curar, e se fosse uma lepra
de menor potencial aí, ela poderia até ser revertida, mas as lepras, quando era esses tipos de lepra aqui, não tinha outra escapatória ao não ser morrer. Então naquele momento Arão, ele dá um brado ali para Moisés e pede para que Moisés interceda pela sua própria irmã, para que não venha acontecer dela ser lançada fora como, né, fosse descartada como uma pessoa qualquer, uma pessoa que adquirisse uma lepra como que ela adquiriu, ela teria que viver agora afastada da sociedade até morrer. Não tinha uma outra saída a não ser que Deus curasse. E Arão, ele observou e cria que Deus, o Deus de Moisés, ele podia curar a sua irmã. E ele intercede, ele pede, ele clama ali para Moisés. E nós vamos ver aqui agora a mansidão de Moisés. Moisés, naquele momento, se fosse uma pessoa que gostasse de estar retribuindo o mal que as pessoas fazem, com toda certeza ele diria, não, ela que procurou isso aí. Ela que quer o cargo, então agora ela resolva com Deus. Não, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele intercede pela sua irmã, a sua irmã que estava se amotinando contra ele. E nós observamos agora que Moisés, por causa da intercessão dele, Deus, ele ouve a voz de Moisés. Só que ela teria que ficar um período fora, ali até que ela fosse curada. Ela sofreu na sua pele, sofreu no seu corpo, né? Sofreu também por dentro, e ela tinha agora um momento para poder pensar ali enquanto estivesse fora ali do arraial. Ela podia agora estar pensando e meditando que quem chamou Moisés não foi um homem, não foi uma escolha de um homem dessa terra, não. Foi uma escolha de Deus. Então, ela agora fica nesse período isolada. A Bíblia vai dizer, o próprio Deus vai dizer, olha, ela vai permanecer. Ela vai permanecer. Se alguém cuspir na cara do pai, não vai ter uma punição por causa disso. Então ela fica fora um período. E a Bíblia vai dizer uma coisa muito bonita também, que enquanto Miriam estava leprosa e estava fora do arraial, estava ali cumprindo a sua quarentena, o povo hebreu não se levantou do lugar, todos esperaram até ela ser curada e voltar então para dentro da sua própria família. Essa lição para a nossa vida fica muito evidente, que nós não podemos nos amotinar dentro de casa. Um marido não pode se amotinar contra os seus filhos. Os filhos não podem se amotinar contra os seus próprios pais. A esposa não pode amotinar contra o seu esposo com os seus filhos. E assim sucessivamente. Porque isso só causa tragédia, só causa destruição, só causa discórdia. E, infelizmente, o final disso tudo é sempre a tragédia. Que Deus nos livre de qualquer tipo de motim, de qualquer tipo de revolta, seja revolta contra as nossas autoridades, seja a revolta dentro da igreja também. Se você não está satisfeito, muito melhor, se você não consegue resolver a situação dentro da tua igreja, existem outras igrejas. Se você não está de acordo com alguma situação, com alguma imposição, com alguma coisa que esteja acontecendo, se você não consegue chegar, se você não consegue acatar, a melhor coisa que você faz é procurar um outro lugar onde você vai se sentir melhor, né? Não existe outros lugares, mas não permaneça se amotinando, trazendo, plantando coisas na mente das pessoas, murmurando contra as direções. Não, tem outros lugares. Talvez o outro lugar que você vai, aquilo que está acontecendo não acontece naquele lugar, e você vai se sentir bem, vai continuar cultuando a Deus, e cada um vai levando as suas próprias cargas aqui na face dessa terra. Muito bem, nós encerramos neste momento a nossa videoaula. Eu queria agradecer a todos que tiveram um tempo para poder estar ouvindo, escutando. Que Deus abençoe a todos. Volto a dizer, vai estar aqui na descrição desse vídeo
as aulas em PowerPoint. Esse PowerPoint é um PowerPoint animado, não é um PowerPoint em PDF, né, onde a página toda vai mudando, não, vai mudando pouco a pouco, e é um PowerPoint que é feito com amor, com carinho para todos vocês. Vocês podem baixar, usar conforme o Espírito Santo colocar no coração de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de estar se inscrevendo no nosso canal, também curtindo esse vídeo e compartilhando também com alguém que precisa de subsídios para a nossa escola bíblica dominical. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.